Salve, salve pessoal! Estamos chegando com uma entrevista bem especial aqui no canal do Motorsport.com para falar da temporada 2021 da Fórmula 1, que terminou de forma caótica no GP de Abu Dhabi e coroou o Max Verstappen como campeão mundial deste ano. Para falar de tudo isso, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o editor executivo de automobilismo da Bandeirantes, Fred Sabino, jornalista com muitos anos de experiência no esporte a motor, para bater esse papo e fazer um saldo aí da cobertura e da temporada, claro, abordando inclusive as tretas de Abu Dhabi e de 2021 como um todo. Fred, seja muito bem-vindo, queria que você começasse falando aí rapidamente desse final de temporada, até pela cobertura, pelo seu trabalho aí, e imagino que deva ter sido um pouquinho tenso saber se ia terminar com safety car, com bandeira verde, aqueles procedimentos e também, especialmente, o pós-corrida com protestos da Mercedes e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Fred. Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos do Motorsport.com. Realmente foi bastante tenso, né? Porque as reviravoltas que aconteceram nessa temporada voltaram a acontecer nessa última prova lá em Abu Dhabi, e o Verstappen acabou sendo coroado campeão do mundo de uma forma bem polêmica, não pelo Verstappen nessa corrida especificamente, mas pelo procedimento da direção de prova, né? Aquela coisa dos carros poderem dar a volta no safety car e a relargada na última volta, depois que já havia sido definido o tipo de pneu que cada um usaria, né, no final de corrida. Então foi bastante esquisito isso aí. Mas, em relação à Band, foi um desfecho excepcional para a gente, na audiência, no engajamento do público, e a gente já está com abstinência aí, já estamos querendo 2022. A expectativa para 2022 está grande, até porque o fim de temporada 2021 foi muito bom. Guilherme, seja muito bem-vindo também, já manda a sua primeira pergunta para o Fred, vai daí. Bem, salve aí então para a galera, Carlos, Fred principalmente, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente de novo. E olha, que ano para a Band entrar na cobertura da Fórmula 1, hein? Não podia ter esperado uma temporada melhor, essa temporada que vai ficar para a história com um final cinematográfico. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cobertura da final e também que você explicasse um pouco para a galera que está assistindo a tua função lá dentro da Band, porque você está na produção, você está no contato direto e você está ali conversando, né, também com o Sérgio, com o Regi, com o Jafone, com o Max. Queria que você contasse aí um pouquinho desses bastidores, como é que funciona o teu trabalho junto com a equipe que a galera já se acostumou aí a ver na televisão todo fim de semana. Bom, Guilherme, o meu trabalho, eu sou editor executivo, então eu edito as reportagens que vão ao ar na TV aberta, Jogo Aberto, Band Esporte Clube, Show do Esporte, e essas matérias acabam indo também para o Band Esporte, né, para o Supermotor, etc. E eu faço, vamos dizer, o meio de campo, né, da nossa equipe que está na cobertura em loco, com a nossa base aqui, para que a nossa produção seja feita, né? Então, o nosso grande prêmio, na verdade, começa na segunda-feira, né? Quando eu já preparo um documento com estatísticas, curiosidades, números sobre o evento que vai ser disputado, né? Passo para toda a nossa equipe. Isso já na segunda-feira, né? E aí a gente, na terça-feira, tem uma reunião de pauta, obviamente virtual, com a nossa equipe que está na Europa, para a gente traçar qual vai ser a cobertura do fim de semana, né? Qual a reportagem que vai entrar no Jornal da Band de quinta-feira, na sexta, qual é que entrevistas a gente vai ter no fim de semana, porque a gente tem sempre aquelas janelas, né, de entrevistas exclusivas, tem fim de semana que não tem nenhuma, aí a gente tem que manejar o uso desse material, né, ao longo das corridas, né, quando tem aquelas rodadas triplas, né, de provas, uma atrás da outra, é um pouco mais complicado, porque a gente tem que manejar direitinho o material que vai ao ar, né? Então, na terça-feira, a gente já parte, né, para a cobertura, né? E, obviamente, a gente tem os materiais que a gente vai editando, né, ao longo dos dias, né? Tem material que a gente começa a editar numa semana, termina na outra, etc e tal. E aí, na quinta-feira, obviamente, eu aqui no Brasil, na base, eu edito aqui, escrevo e edito uma reportagem para o Jogo Aberto, né, de terça e de quarta-feira, né, já para dar o pontapé inicial na cobertura, né, normalmente são matérias um pouquinho mais frias, né, e já para apresentar o evento que vem pela frente, né, e aí o barco começa a navegar, né, e a partir da sexta-feira a gente tem os treinos livres no Band Esportes, né, eu fico na parte de coordenação também,
não na coordenação técnica, mas na coordenação editorial, né? Fico no ponto da nossa equipe, né? Eu trabalho num controle em que eu tenho o monitor do sinal limpo que vem lá do evento, tem o sinal da câmera da Mariana Becker, tem o sinal que vai ao ar, né? Que a gente chama de PGM, né? E a cronometragem, né? Então tem que ficar de olho nessas 4 telas e eu converso basicamente com 8 pessoas ao mesmo tempo, né? Que são o narrador, os 2 comentaristas, né? Mariana, a Juliane Serrazoli, que é a nossa produtora nos eventos, também o coordenador técnico que fica no switcher, né? E também o chefe de reportagem também fica, às vezes participa da transmissão, então são 8. E no caso do GP de São Paulo foram 10, né? Porque foram o Sérgio, o Maurício, mais 4 comentaristas, entendeu? Então, é um trabalho que por vezes é estressante realmente, né? E aí você tem que estar de olho em tudo, né? Porque, na verdade, eu funciono como auxílio da nossa equipe, né? Eles também têm a cronometragem e a tela, mas, obviamente, é muita coisa acontecendo. Eles estão conversando entre eles, estão transmitindo o evento, então tem coisas que eles não conseguem ver porque não tem como, né? Então, o meu papel é estar ali, atento ao que está acontecendo, filtrar as informações e cantar no ouvido deles, né? Fora quando, evidentemente, tem alguma estatística bem curiosa que pinta ali no momento e a gente também já passa para eles, né? Eu imagino o rolo que deve ser ali falar com toda essa gente ao mesmo tempo, ainda mais com uma temporada com vai e vem ali de direção de prova e tudo mais. Guilherme, mais alguma aí no jeito pro Fred? Eu vou passar a bola para você e a gente segue o papo aqui, afinal tem muita coisa pra gente debater. O Fred, inclusive, falou da Corrida do Brasil, que é um ponto alto da temporada, né, Gui? É isso aí, inclusive era a minha próxima pergunta, já que ele mencionou, então vamos seguir com o tema. Ô Fred, a gente viu aí a Fórmula 1 tendo um tratamento de luxo no fim de semana, né? A Band se desdobrou para falar de Fórmula 1 na sexta, no sábado, no domingo, e inclusive fez uma coisa que eu, com 28 anos de idade, nunca tinha visto na vida, que era um treino livre exibido em TV aberta. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tratamento de luxo que a Fórmula 1 recebeu para o GP de São Paulo e como que foi esse caos para vocês, né? Porque deve ter sido uma semana de pauleira pura, ainda mais vindo de um GP no México no domingo e já na sequência indo para o Catar. Bom, na verdade eu queria, antes de qualquer coisa, a gente tem que dar os parabéns para a área técnica e operacional da Band, né? O Thiago Perrella e o Rodrigo Salomão fizeram um trabalho maravilhoso, eles e as equipes deles, né? Ao montar o estúdio panorâmico ali em cima da torre, foi um trabalho monumental da parte técnica, a gente não teve nenhum problema, tudo funcionou maravilhosamente bem e sem isso a gente não poderia ter levado ao público o evento como a gente levou, né? Então, o ponto de partida é o trabalho deles, né? E a gente, obviamente, depois complementa, né? Na verdade, por que a Fórmula 1 está dando certo na Band? Porque a emissora abraçou o evento, abraçou o produto, né? Dando espaço para a gente fazer as reportagens, dando espaço para a gente fazer uma transmissão com começo, meio e fim, né? E a gente consegue entregar um produto bacana para os fãs, né? Porque a equipe é extremamente qualificada, tanto a equipe técnica, como eu mencionei agora, como a equipe editorial, né? Você tem todo mundo já com bastante experiência na Fórmula 1, então é colocar o barco para navegar e fugir das ondas, fugir dos icebergs, né, que pintam, né, durante um fim de semana de cobertura, mas com todo o espaço, com toda a forma como a Band abraçou o evento e o produto, evidentemente a gente consegue entregar uma transmissão de qualidade para o telespectador. Maravilha. E desse GP de São Paulo teve um momento aí que viralizou, chamou a atenção de muita gente. Eu queria a tua versão sobre a pessoa que acompanhou isso, inclusive literalmente de perto, né? A hora que, depois que o Hamilton venceu a corrida, que ele pediu a bandeira do Brasil, o Regi ficou visivelmente emocionado por emular o gesto do Senna. E como é que foi para vocês ali nesse momento, tendo que segurar
essa emoção? Porque o Regi, obviamente, ficou emocionado, mas deu para perceber também que o Sérgio, o Rubinho, eles sentiram o poder daquele momento. Não, todos estavam emocionados. Eu também, no controle ao lado, também estava. Porque, na verdade, não é exatamente só porque o Hamilton ganhou. Não é essa a questão. É porque, para a gente, a cobertura da Band era um fecho de trabalho, um trabalho bem feito, que nos deu a liderança na audiência durante boa parte da corrida. Então, é tudo muito simbólico, né? A gente termina uma transmissão bem feita, que foi elogiada por muita gente, com o desafio de colocar 4 comentaristas junto ao narrador, tudo correu perfeitamente bem. Então, era, vamos dizer, não só o desfecho da cobertura em si, mas a nossa vitória. Então, o Hamilton fazer aquilo é muito simbólico, porque nos remete, obviamente, à época que o Senna ganhava uma corrida e levava a bandeira do Brasil. Mas era, simbolicamente falando, era a nossa vitória perante todos os desafios que a gente tinha vencido naquele fim de semana. Não só naquele fim de semana, como na semana inteira, né? Porque como eu disse, a nossa corrida começa antes, muito antes, na verdade. O fim de semana de transmissões é apenas o fecho de um trabalho de longo prazo que vem durante a semana do evento e, na verdade, vem desde março, né? Quando a gente começou esse projeto da Fórmula 1 na Band, né? Bom, tem todo o corre que antecede aí o que aparece na TV, nas transmissões, então é importante a gente destacar tudo isso, e claro, no caso do GP de São Paulo, teve um monte de coisa ali em relação a comissários, investigação e tudo mais, então até 10 da noite, sexta-feira no autódromo, é aquele rolo todo. Mas, claro, GP de São Paulo me parece, óbvio que foi um ponto alto aí da temporada. Eu queria aproveitar o gancho, Fred, para falar de pontos altos, se você quiser citar algum outro, eventualmente ponto baixo, se você quiser falar um pouquinho sobre o GP da Bélgica, que não aconteceu, essas coisas todas. Inclusive, falando de Regi, teve um episódio em que ele acabou passando mal, né, no estúdio. Eu queria que você explicasse como é que foi tudo isso e lidar com essas coisas que são naturais da temporada, né? Tem uma corrida que eventualmente não é tão boa, ou uma não corrida, como foi no caso de Spa, algum problema com algum integrante, né? Por sorte não foi nada demais com o Regi. Como é que foi tudo isso para vocês? Bom, o GP da Bélgica foi bastante complicado, né? Porque a gente tem, evidentemente, uma grade a seguir, né? É lógico que o domingo tem um show do esporte, mas você tem outros eventos ao longo do domingo, né? E especificamente naquele, eu agora não me lembro se havia algum jogo de futebol a 1 da tarde, mas enfim, o negócio é você não ter certeza se tem evento ou se não tem evento. Então a gente entendeu que o melhor a fazer era meio que dar uma dividida com o show do esporte, né? Para dar um pouquinho de fluxo, né? E tudo bem, a gente está ao vivo lá, está informando, Mariana está lá nos bastidores, lá, apurando, etc. Mas você ficar sem o evento, propriamente dito, é muito ruim. E mesmo assim a gente conseguiu segurar a audiência, né? Talvez pela curiosidade das pessoas em saber se ia ter a corrida ou não. Então, foi um desafio para a gente conseguiu levar muito bem. E agora, obviamente, a Fórmula 1 não soube tangenciar direito a questão de validar um evento com 3 voltas, né? Enfim, teria sido mais digno eles darem mais 4, 5, 6 voltas atrás do safety. E em dados momentos a gente viu que havia condições para ter a corrida, mesmo que poucas voltas, né? Mas enfim, foi uma lição que foi aprendida. A partir de agora eles não vão mais validar uma corrida só com voltas atrás do safety car, né? Eles vão ter que dar a volta em bandeira verde para valer. Isso foi uma lição que espero que tenha sido aprendida pela Fórmula 1. Quanto ao Regi, foi um momento que teve uma queda de pressão. Acontece com todos nós, né, no dia a dia. Calhou de ser no meio da transmissão, mas ele estava ótimo, tinha feito treino livre com a gente normalmente. A gente tinha tomado café da manhã, toda a equipe junto, como sempre. E chegou na hora do ar, ele teve uma queda de pressão. Saiu ali do estúdio, por sorte ele não tinha entrado no ar ainda, né? Mas ele saiu, simplesmente ele saiu ali do estúdio, se sentou, aferiu a pressão, tomou água, uns 10 minutos depois ele já estava melhor, mas por precaução ele foi pro hospital para ver o que estava acontecendo, né? E era basicamente, precisava só se hidratar melhor, enfim, e foi tudo bem, né? No dia seguinte ele já participou da transmissão
coisas que acontecem no dia a dia. Correria. Manda bala, Gui. Numa maratona dessa aí ainda, né? 22 corridas ao longo do ano, fazendo rodada dupla, tripla, o mínimo que tem que fazer é se cuidar e garantir sempre a melhor saúde, né, para toda a equipe. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o GP de São Paulo, algumas matérias que a Band fez, inclusive, chamaram a atenção não só no Brasil, mas repercutiram também fora, e eu queria que você comentasse sobre duas específicas. Uma, Rubinho e Sainz, o encontro para explicar todo aquele mal-entendido de alguns meses atrás, e um que eu acho que já era esperado por todo mundo, né? Felipe Massa e Timo Glock, o reencontro depois da fatídica final de 2008. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas matérias e a repercussão, como que foi para vocês também produzir esses conteúdos que tinham um interesse muito grande para o público. Bom, primeiro em relação ao Carlos Sainz, isso acontecia também na época da Globo e acontece na época da Band. Quando vai ter o GP de São Paulo, antigamente era o GP do Brasil, a gente se programa para fazer algumas entrevistas exclusivas, né? A gente pede previamente esses slots, essas janelas, né? E no caso da Ferrari não foi diferente. A gente pediu uma janela com o Carlos Sainz, pediu com o Leclerc, por aí vai. Você vê que foram muitas exclusivas que a gente fez ao longo da temporada. Eu acho que do grid inteiro a gente só não fez o Stroll e o Mazepin de entrevistas exclusivas, né? No mais, nós falamos com todos os pilotos do grid. E no caso do Sainz, veio para a gente não é um pedido, mas uma sugestão da própria Ferrari, que o Rubinho participasse dessa entrevista, já que ele estava na nossa equipe, né, na transmissão. E assim, as pessoas têm no Brasil, no mundo, mas no Brasil principalmente, uma questão de problematizar tudo, tem teoria da conspiração para tudo. E, na verdade, o Rubinho nunca ficou chateado com essa história. E o próprio Sainz, no momento em que ele deu a entrevista lá, ele percebeu que a colocação não tinha sido bem feita e que poderia gerar um problema, embora ele em nenhum momento tivesse menosprezado o Rubinho, né? E, obviamente, aí você vê traduções para lá, traduções para cá. Então, não houve nenhum problema entre eles e essa entrevista serviu, obviamente, para que fosse esclarecido que nunca houve problema entre eles e que foi uma coisa que foi extremamente aumentada pelas pessoas, né? E aí o Rubinho participou da entrevista com a Mariana Becker e já ficou tudo definitivamente esclarecido ali. Não houve e não vai haver nenhum problema entre os dois, né? Inclusive, depois quando parou de gravar, os dois ficaram ainda um tempo conversando, se abraçaram e tudo, não tem nenhum problema. Mesma coisa em relação ao Márcio Glock, né? Eu lembro muito bem que nesse GP do Brasil de 2008, eu trabalhava no Diário Lance e a minha função naquele domingo pós-corrida era justamente o Glock, porque da forma como aconteceu, as pessoas queriam entender, né, o que aconteceu ali. E naquele dia mesmo, eu fui atrás da folha de tempos, né, de cada piloto naquela prova, e eu fui vendo, né, na época você estava tudo em papel no escaninho, né, e eu peguei e vi que na penúltima volta, tanto ele como o Jarno Trulli, companheiro de equipe dele, e que não haviam trocado os pneus, estavam com pneus slick, não era nem slick, era aquele pneu raiado, mas é o pneu para pista seca. Os dois tinham sido os mais rápidos da pista, com um tempo no mesmo décimo. E na última volta, quando a chuva apertou, os dois foram os mais lentos e também no mesmo décimo de segundo. Isso por si próprio já derruba a tese de que o cara tirou o pé, de que o cara abriu, de que o cara... Enfim, os dois, tanto o Glock como o Trulli, estavam com grande dificuldade para controlar o carro na pista naquelas condições. Então a minha matéria do Lance na segunda-feira foi exatamente para mostrar que o Glock já não tinha tido culpa nenhuma naquela situação, né? Enfim, mas obviamente a gente tem teoria da conspiração, o cara abriu pro Hamilton, o cara prejudicou o brasileiro e por aí vai, né? Uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Mas, durante muitos anos, o torcedor pensou isso, né? Enfim, e aquela coisa, uma mentira falada muitas vezes pode acabar virando uma verdade. E assim, e o Felipe Massa nunca se manifestou
contrário ao Glock, ou com alguma mágoa com o Glock, isso nunca tinha acontecido. Mas calhou de eles, ao longo dos anos, não terem nunca parado para conversar sobre isso, né? Enfim, coisas da agenda de cada um. Enfim, o Glock ficou na Fórmula 1, acho que até 2011, se não me engano. Ele foi para Virgin, depois Marussia e tal, e saiu. Mas o Glock acabou também, nunca se aproximou, porque, obviamente, ele foi informado de que no Brasil estavam achando que ele tinha culpa. E naquele mesmo domingo, eu indo atrás do Glock, né, no paddock, os caras estavam jogando latinha de cerveja para baixo, né, latinha cheia. Você imagina, né? E eu tive. O negócio passou aqui do lado da minha cabeça. Quase tomei uma lata de cerveja por causa do Glock. Enfim. Então, e os anos passaram. E aí, no Grande Prêmio do México, os dois se cruzaram no paddock, meio à distância. E o Felipe fez sinal para o Glock deu um tchauzinho de volta. E então o Glock sentiu que era forma de aproveitar que ia ter o Grande Prêmio de São Paulo depois, para conversar com o Felipe pessoalmente sobre o assunto, né? E gravar um material para televisão para realmente esclarecer, né? Mostrar para quem viu que realmente não teve nada, aquela história. Foi uma triste coincidência para a gente, né? Uma feliz coincidência para o Hamilton, uma triste coincidência para a gente. Então o Glock pediu para o Rubinho Barrichello o contato do Massa, eles se falaram e aí chegou na gente, né? A Band, enquanto emissora oficial da Fórmula 1 no Brasil, chegou pelo Reginaldo Leme e aí, consequentemente a mim, e a gente tratou de botar de pé essa produção que foi em conjunto com a Sky alemã, né? Tanto que a gente se ajudou nessa pauta, né? E aí botamos eles para conversar e o Felipe, pela primeira vez, viu a onboard do Timo Glock naquela última volta. E você vê que o carro abana para tudo quanto é lado, não tem tração, enfim. Então, o Felipe, que evidentemente já tinha convicção de que o Glock não tinha feito nada de errado, teve ainda mais a certeza e a gente colocou isso no Jornal da Band em toda a nossa programação. O Glock foi uma grande vítima da aderência ali no fim das contas, até porque a condição de pista não era das melhores. Gui, você ia mandar alguma? Pode mandar. Opa, e Fred, você mencionou aí sobre a questão, quando você falou do GP da Bélgica, né, sobre conciliar com outras transmissões esportivas da Band, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que é unir a Fórmula 1 com o futebol, com as outras transmissões da Band, até porque dá para ver que a Fórmula 1 meio que ganhou um status de carro-chefe da cobertura esportiva da Band. Sim, evidentemente. Hoje é um produto premium, sempre foi, mas como eu falei no começo, foi fundamental o apoio da Band, a forma como a Band abraçou a Fórmula 1. E evidentemente no domingo é sempre complicado pelos eventos, né? No caso, a Band tem, obviamente, campeonatos de futebol, né? Mas a gente sempre tenta, e de automobilismo também, né? E a gente sempre tenta casar essa quantidade de eventos. Tem dia que é mais complicado, tem dia que é menos. A gente teve um episódio um pouco complicado, que foi a questão do GP da Inglaterra, que a gente precisou cortar o pódio, né? Que foi muito desagradável. Mas foi mais uma questão de desacerto, falha de comunicação do que qualquer outra coisa, tanto que depois a Band voltou a passar todos os pódios ali até o fim da temporada, né, sem nenhum problema, já pensando, obviamente, na hora da grade, dos eventos que vem na sequência, né, tentar deixar um gap um pouco maior e estabelecer um contato um pouco mais assertivo e de comunicação com com os outros eventos, né, e que são nossos parceiros, né? E a gente usa sempre os exemplos para tentar melhorar. E a partir daquele momento, que na hora foi um momento desagradável, a gente conseguiu clarificar tudo para que não houvesse mais esse tipo de situação. É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa conversa com o Fred Sabino, editor executivo da Fórmula 1 na Band. Gostou? Então fiquem ligados no canal que vem mais por aí nos próximos dias. E olha, estamos bem próximos de bater a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Hoje faltam menos de 2.000 pessoas para essa marca.
Então, se você ainda não está inscrito, bora lá, vamos seguir aumentando essa comunidade de fanáticos por automobilismo. E não esqueçam também de ativar as notificações, assim vocês não perdem nenhuma novidade do motorsport.com aqui no YouTube. Até porque vem coisa especial por aí nos próximos dias. A gente se vê numa próxima.